poucos dias, o Brasil pode ter seu primeiro campeão peso-pena desde o reinado de José Aldo, e o nome do cara que pode ser o herdeiro deste trono é Diego Lopes. Mas quem é esse brasileiro que em apenas 2 anos virou fenômeno no UFC? Como um garoto que quase perdeu a vida num acidente bobo virou a grande esperança do Brasil? E por que ele é chamado de mexicano? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz Antônio Cardoso e sejam bem-vindos ao Super Lutas. O Diego Lopes pode fazer história neste sábado se vencer o Alexander Volkanovski e se tornar o novo campeão dos penas do UFC. No entanto, no vídeo de hoje você vai ficar sabendo tudo da história desse cara e como em poucos anos ele conseguiu conquistar fãs em várias partes do mundo. Então já vai deixando o like, vocês não têm noção da dificuldade que é produzir esse tipo de vídeo aqui pra vocês e a forma como vocês mostram essa gratidão, esse singelo jornalista que vos fala é clicando em gostei aí embaixo. Mas chega de conversa, vamos pro vídeo. Diego Lopes da Silva nasceu no dia 30 de dezembro de 1994 em Manaus e começou a treinar jiu-jitsu ainda na primeira infância, seguindo os passos de outros familiares. Ele passou a competir com apenas 7 anos e aos 16 já era faixa roxa na modalidade. Por mais que ele tenha passado a infância no tatame, isso não quer dizer que ele não tenha se envolvido em situações perigosas. Assim como o José Aldo, o Diego Lopes também se machucou feio quando criança. Enquanto brincava com uma barra de ferro, ele acabou cortando o pescoço e a mandíbula. Esse acidente acabou deixando uma cicatriz em seu pescoço, e hoje ele tem um trejeito de passar a mão no local enquanto luta. Pouco tempo atrás, algumas pessoas chegaram até a pensar que ele tinha alguma lesão no pescoço. Foi na adolescência que o interesse dele pelo MMA começou, mas diferente de muitos outros lutadores, esse início nas artes marciais mistas foi meio por acaso. Numa entrevista ao site MMA Junkie em 2021, ele explicou que essa primeira luta aconteceu alguns meses antes dele completar 18 anos e, originalmente, foi oferecida para o irmão mais velho dele. Na verdade, eu nunca tinha treinado MMA. Eu estava apenas fazendo jiu-jitsu e ajudava meu irmão em seus camps, porque ele estava lutando na época. Então, um dia ele recebeu uma oferta para lutar, mas não aceitou porque ele era muito experiente e o garoto estava apenas estreando. Então ele me perguntou, olha, tem essa luta em um mês. E eu respondi, legal, estou sempre a fim de competir no jiu-jitsu. E ele respondeu, não, isso é MMA. Eu aceitei mesmo assim e desde então não paramos. Na época dessa entrevista ele ainda não tinha assinado contrato com o UFC. No entanto, ele falou que se entrasse ia mostrar que era um lutador muito corajoso e aguerrido, que não tinha problema em aceitar lutas em cima da hora. E o mais engraçado é que a história mostrou que isso é verdade, mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Pois bem, essa primeira luta aconteceu em setembro de 2012. Ele venceu mais 2 combates e conheceu sua primeira derrota quando enfrentou o brasileiro Thiago Silva. Ele também foi derrotado na sequência e logo no início da carreira já teve que lidar com 2 insucessos seguidos. Todas essas 5 lutas aconteceram em Manaus, mas a partir daí, o Diego nunca mais voltou a lutar em sua terra natal. Aos 19 anos de idade, ele recebeu uma proposta de seu treinador para ensinar jiu-jitsu no México, e ele prontamente aceitou. Claro que fazer essa mudança não foi fácil. Ir morar em outro país sozinho naturalmente trouxe uma carga emocional pesada. No entanto, segundo o próprio lutador numa entrevista para a ESPN, a decisão de ir para o México também era motivada pela oportunidade de mudar a vida da família. Me lembro perfeitamente o que disse aos meus pais e irmãos. Foi algo como, vou e só quero vê-los novamente quando conseguir dar uma condição de vida melhor para vocês. As coisas foram acontecendo pouco a pouco, mas hoje posso dar uma vida melhor para eles. Então manter esta promessa foi algo que me deixou firme, porque deixei a escola e tudo para trás, então não podia falhar com ele. Dessa forma, o faixa preta se estabeleceu em Puebla, na academia Brazilian Warriors. Pouco tempo depois, ele passou a treinar e ensinar na equipe Lobo, onde treinam nomes como Alexa Grasso e Irene Aldana, e é lá onde ele se mantém até hoje. Apesar disso, nesse meio tempo ele ainda realizou alguns combates em São Paulo, mas a partir de 2016 o Diego passou a se apresentar exclusivamente no exterior. Depois daquela segunda derrota seguida, a carreira dele deu uma alavancada muito impressionante. Num período de quase 7 anos, o cara venceu 16 lutas e perdeu apenas uma. Nessa sequência, ele conquistou cinturões em 3 eventos diferentes e ainda derrotou nomes conhecidos, como o Ronnie Jason, campeão da primeira temporada do TUF Brasil. Naturalmente, ele acabou chamando a atenção do UFC, e foi nessa época, através do Dana White Contender Series, que ele teve a oportunidade de conquistar uma vaga no maior evento de MMA do mundo. Em agosto de 2021, o cara mediu forças com outro brasileiro, o Joanderson Tubarão, mas em circunstâncias complicadas. Veja bem, o Tubarão iria enfrentar o russo Kuzen Askabov, mas por problemas no visto do russo, ele não conseguiu viajar para os Estados Unidos. Então, o Diego substituiu com apenas 2 semanas de antecedência.
Pois bem, naquele dia as coisas não deram muito certo para ele. O Joanderson dominou o combate nos 2 primeiros rounds e no terceiro o Diego não conseguiu continuar depois de tomar um dedo no olho de maneira não intencional. Por conta disso, o Tubarão venceu por decisão técnica. O Joanderson foi contratado e o Diego não. E para piorar, ele também perdeu a luta seguinte por decisão dividida num evento chamado Fury FC. No entanto, mais uma vez o cara conseguiu dar a volta por cima. Ele venceu 2 seguidas por nocaute e em maio de 2023 a oportunidade de assinar com o Ultimate bateu na porta novamente. E desta vez ele conseguiu aproveitar. Com apenas 5 dias de antecedência, o Diego aceitou enfrentar o invicto Movsar Evloev no UFC 288, substituindo o Bryce Mitchell. O Diego acabou sendo derrotado por decisão unânime, mas a atuação dele foi muito impressionante, principalmente considerando as condições nas quais a luta foi aceita. Em vários momentos, ele chegou bem perto de finalizar o russo com chaves de perna e de braço. Foi uma performance tão sólida que ambos receberam o bônus de luta da noite. Além disso, uma outra coisa importante de falar é que o carisma do Diego conseguiu cativar o público, não apenas pela forma como ele lutou, mas também pelo visual, com a franjinha e a tatuagem no peito. Rapidamente, ele ganhou diversos fãs por meio das redes sociais e acabou virando um favorito da galera logo na estreia. A partir daí, o cara passou a mostrar todo o seu talento no octógono. Ele venceu Pat Sabatini e Gavin Tucker no primeiro round, com uma finalização e um nocaute respectivamente, além de ganhar o bônus de performance da noite nessas 2 ocasiões. Na sequência, ele teve uma oportunidade gigante de lutar no UFC 300, o maior evento da história do UFC, contra o nigeriano Sodiq Yusuff e não deu outra. Ele venceu por nocaute no primeiro round e ainda viveu uma situação curiosa para dizer o mínimo. Na alegria pela vitória, o cara acabou subindo na grade do octógono para comemorar. Acontece que isso acabou gerando uma multa de $2.500 junto à Comissão Atlética de Nevada. No entanto, o Dana White se colocou à disposição para pagar esse valor, já que antes disso tudo, o Diego tinha pedido a permissão do presidente do UFC para pular a grade. Essa série de vitórias deixou o brasileiro com um destaque muito grande perante a categoria, tanto que para a próxima luta ele iria enfrentar um dos grandes nomes da divisão, o Brian Ortega no UFC 303, em junho de 2024. O Ortega é um faixa preta de jiu-jitsu formado pelos irmãos Ryron e Rener Gracie, além de já ter lutado pelo título dos penas em 2 ocasiões. Uma vitória sobre ele com certeza credenciaria o Diego para um title shot no futuro, mas o que aconteceu nesse dia acabou entrando para a história da carreira do Diego e da própria categoria. Naturalmente, esse combate era válido pela categoria peso-pena, com um limite de 65 kg e 700 gramas. No entanto, um dia antes da pesagem, o Ortega, que estava sofrendo para bater o peso, solicitou que a luta fosse mudada para a divisão dos leves, cujo limite são 70 kg e 300 gramas. O Diego aceitou e a partir desse momento estava tudo certo, né? Errado. No dia do evento, o Ortega passou mal e não pôde competir. Teoricamente, a luta tinha caído e o Diego ia para casa, mas apenas horas antes da luta, o Dan Ige aceitou o combate e o brasileiro se pesou novamente, desta vez já dentro da T-Mobile Arena. Como foi marcado em cima da hora, esse combate acabou acontecendo num peso combinado de quase 75 quilos. Mostrando na prática a veracidade daquela entrevista ao MMA Junkie alguns anos antes, o Diego topou todos os cenários e venceu o Ige por decisão unânime. E só na luta seguinte que ele e o Ortega tiveram a oportunidade de se enfrentar. E desta vez foi num evento muito especial, o UFC 306, que aconteceu simplesmente na Esfera. E olha, por mais que a expectativa fosse de um combate equilibrado, afinal de contas eram 2 lutadores de altíssimo nível se enfrentando, a verdade é que o brasileiro passou o carro. Ele acertou fortes socos em pé e por pouco não nocauteou o Ortega. O cara foi muito guerreiro e conseguiu levar a luta até o final do terceiro round, mas não teve jeito. O Diego venceu por decisão unânime e, por ironia do destino, chegou à 3ª posição no ranking da categoria e à frente do Movsar Evloev, justamente o único cara a vencê-lo no UFC. Ele foi escalado para ser o reserva da luta pelo título entre Ilia Topuria e Max Holloway. E agora que o georgiano deixou o cinturão vago, ele tem a chance de fazer história e se sagrar um novo rei da divisão a enfrentar Alexander Volkanovski, ex-campeão dessa mesma categoria. E pessoal, uma coisa muito importante de falar é que se de fato o Diego se tornar o campeão, vai ser um feito muito importante para o MMA brasileiro. Para quem não sabe, a categoria peso-pena foi fundada tendo o Aldo como dono do cinturão, e até hoje ele é o campeão mais longevo da história, além de ser o único brasileiro a vencer nessa categoria.
mas isso pode mudar neste sábado. Se ele vai conseguir ou não, só o tempo vai dizer, mas você pode conferir essa e todas as outras lutas do UFC 314 aqui no Super Lutas a partir das 8 horas. Entramos ao vivo com a transmissão em segunda tela, então fica com a gente para não perder nenhum detalhe. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada que vai ser lançado por aqui. Também nos sigam nas nossas redes sociais e no site, dessa forma vocês conferem todos os conteúdos que produzimos. Até a próxima!